Nem toda alegria é boa e nem toda tristeza é ruim. Alguns vivenciam um momento de alegria extrema, de alegria assim, no auge dela, mas que é uma alegria fora da vontade de Deus. É uma alegria superficial, é uma alegria que está sendo vivenciada fora dos princípios de Deus. Então, naquele momento, o sentimento pode ser bom, mas o resultado, a consequência daquele momento alegre, pode ser uma consequência desastrosa, uma consequência terrível. E às vezes, pequenos momentos de alegria intensos, mas fora da vontade de Deus, podem trazer consequências que você vai ter que levar para uma vida inteira, porque você não pensou na consequência daquela atitude. As consequências de um momento fora da vontade de Deus podem trazer uma tristeza muito grande depois. Por outro lado, é possível a gente viver momentos de muita dor, mas que vão resultar em transformações profundas na nossa vida. É bonito falar isso, mas não é fácil de viver isso, né? Experimentar momentos tristes e dolorosos, às vezes, vai gerar em nós reflexão e pensar: o que eu poderia ter feito diferente? Onde eu errei, né? O que eu poderia ter agido de uma maneira completamente diferente? E aí, essa tristeza, mesmo que seja por um momento, pode te levar para uma transformação profunda na sua maneira de viver, no seu relacionamento com Deus, no relacionamento com a sua família, em tudo na sua vida. Então, mais do que o sentimento de tristeza ou o sentimento de alegria, o mais importante é qual o resultado dessa alegria e qual o resultado dessa tristeza. Vocês me entendem? Então, não é o sentimento em si, ele não diz muita coisa, mas qual é o resultado dessa alegria, né? E qual é o resultado dessa tristeza? E até mesmo no caso da alegria, o que me causou essa alegria e o que me causou essa tristeza? O devocional de hoje é 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, mas nós vamos passar pelo versículo 8, 9 e 10 para nós termos uma visão mais completa do que Paulo quer falar aqui para os seus leitores e o que o Espírito de Deus quer falar para nós nessa manhã. 2 Coríntios 7, do 8 ao 10, diz assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por um pouco de tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não o remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, nessa manhã de segunda-feira, nós vamos falar de uma tristeza boa. Mas tem tristeza boa? Claro que tem. Existe uma tristeza que leva ao arrependimento. No versículo 8 que eu li aqui, Paulo disse: mesmo que a minha carta tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por um pouco de tempo. É importante a gente lembrar, eu acho que eu já disse aqui algumas vezes, que essa segunda carta de Paulo aos Coríntios que nós temos não é a segunda carta que Paulo mandou para os Coríntios. É a segunda carta que nós temos. É muito provável que essa seja a quarta carta, né? Paulo mandou uma carta, primeiro, que nós não temos registro dela, não temos ela, né, em mãos. Aí Paulo mandou uma segunda carta, que é a primeira carta aos Coríntios. Paulo mandou uma terceira carta, que nós também não temos. E Paulo mandou uma quarta carta, que é essa que nós temos, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E essa carta, antes da carta que eu estou lendo aqui, né, que seria a terceira, vamos dizer assim, ela foi uma carta muito difícil de Paulo escrever e foi uma carta difícil dos seus leitores lerem, porque foi uma carta
chamaram a atenção daquela igreja. Foi uma carta de repreensão muito dura para a igreja, para quem Paulo estava escrevendo, né? A igreja aos Coríntios. Foi uma carta que gerou uma certa tensão entre Paulo e ali os seus leitores. E aí por isso que Paulo diz, olha, eu sei que a minha carta causou tristeza em vocês, mas eu não me arrependo. Na verdade, ele diz, não, na verdade eu me arrependo, porque eu vi que vocês ficaram entristecidos. Eu percebi que vocês ficaram entristecidos. Paulo está parecendo aquele pai que corrige o filho. Isso já deve ter acontecido com você, se você é pai, se você é mãe, onde você corrige o filho e você pensa, será que eu fui duro demais? Né? Será que o castigo foi além da conta? Será que eu falei de uma maneira que eu poderia ter falado diferente? Paulo está nesse sentimento, né? Ele está dizendo exatamente isso. Olha, eu sei que a minha carta trouxe tristeza para vocês, mas eu não me arrependo. Na verdade, no começo, eu me arrependi, mas agora eu já vi que essa tristeza gerou coisa boa em você. Né? Marival está dizendo aqui que já aconteceu. É muito comum a gente corrigir um filho e depois pensar, será que eu pesei a mão? Né? Será que eu falei mais do que deveria? Será que o castigo foi além do que deveria? E Paulo, então, depois de ter escrito essa carta, ele pensa, será que eu pesei a mão? E aí ele manda Tito buscar notícias dessa igreja para ele saber como a igreja de Corinto reagiu a essa carta. E até Tito chegar, ele fica angustiado para ter essa resposta. Mas quando Tito chega, ele fica então contente, porque Tito chega com boas notícias. Ele diz, Paulo, a carta foi dura, os irmãos ficaram tristes, mas essa tristeza foi boa, porque é uma tristeza que levou ao arrependimento. Então Paulo diz, agora eu fiquei bem, eu não me arrependo de ter escrito a carta, porque eu vi que a princípio vocês ficaram entristecidos, mas vocês se arrependeram, vocês reconheceram o erro de vocês. E aí no versículo 9, Paulo diz, agora porém me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Paulo não ficou feliz porque os irmãos ficaram tristes, né? Porque tem gente que fica feliz com a tristeza do outro. Não é o caso de Paulo e também não deve ser o nosso caso. Mas ele está dizendo, eu me alegro não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza de vocês levou vocês ao arrependimento. Vocês se entristeceram como Deus queria que vocês ficassem tristes. Então quer dizer que às vezes Deus quer que a gente fique triste. Triste por causa do nosso pecado. Triste por causa das nossas falhas, das nossas imperfeições. E ele diz, então, que, olha, agora eu estou alegre com o resultado que a carta trouxe. Né? Eu não fiquei alegre porque vocês ficaram tristes, mas eu fiquei alegre porque isso gerou um resultado bom. Os irmãos de Corinto realmente ficaram entristecidos com a carta de Paulo, mas aquela tristeza levou ao arrependimento. Quem disse que nós temos que estar alegres o tempo todo? Quem disse que nós temos que ser eufóricos o tempo todo? Quem disse que a gente tem que estar sempre ali, né, no 220 o tempo todo? Há momentos que nós precisamos de refletir. E existe uma tristeza que nos leva para essa reflexão. Tem um texto de Eclesiastes 7:3, a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Que rosto triste é esse que melhora o coração? Essa tristeza que nos leva para a reflexão, essa tristeza que nos leva a pensar o que eu poderia ter feito diferente. Onde eu errei? Qual é a palavra que eu não deveria ter dito? Né? Qual o caminho que eu não deveria ter tomado? Então, existe uma tristeza que nos leva para a reflexão. Tem um texto também muito conhecido de Hebreus 12, que diz que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mas, porém, produz fruto de justiça, paz para aqueles que foram disciplinados. Quem gosta, gente, de ser chamado a atenção? Você gosta de ser chamado a atenção no seu trabalho? Você gosta de ser chamado a atenção pelos seus pais? Você gosta de ser chamado a atenção por um amigo, né? A gente se sente mal, a gente quer acertar sempre, mas ninguém cresce se não for chamado a atenção. Ninguém amadurece sem correção.
Sem dor não há transformação genuína e profunda no nosso coração. Por isso, Paulo está dizendo, eu fiquei alegre com o resultado. E o próprio texto de Hebreus 12, lá no versículo 5 e 6, né, que também é um texto que é de Provérbios, que diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao seu filho a quem deseja bem. Quando somos disciplinados pelo Senhor, somos disciplinados porque o Senhor nos ama. E toda disciplina gera uma possibilidade de aprendizado, porque nem todo mundo aprende com a disciplina também. Nós temos que ser realistas, né? Eu me lembrei, quando eu estava lendo esse texto e pensando sobre repreensão e sobre ser chamado a atenção, do jovem rico que chegou diante de Jesus e disse, mestre, o que eu preciso para ser salvo? E ali, então, Jesus pergunta para ele, primeiro, não me chama de mestre, né? Bom mestre. Bom é o Pai que está no céu. E aí, você conhece os mandamentos? Então, o jovem fala assim, já conheço todos. Executo todos desde a minha juventude, né? E aí, ele esperando certamente Jesus dizer uma palavra dando para ele uma estrelinha, né? Falando, olha, muito bem, excelente, vou te dar uma medalha aqui, ó. Você cumpre todos os mandamentos. E, certamente o jovem rico estava esperando uma palavra de afirmação, de aceitação, um elogio, né? Jesus fala com ele assim, mas falta uma coisa. Imagina, você chega todo entusiasmado, né? Você já fez sua faculdade com o seu TCC diante do seu orientador, você chega com o seu relatório diante do seu gerente, você chega com uma tarefa executada com excelência diante de um superior e você espera uma palavra de elogio e aquela pessoa diz, está faltando uma coisa. Nossa, não é um balde de água fria, você pensa assim, mas poxa vida, né? Tá tudo tão perfeito, o que está faltando? E Jesus fala, vá lá, vende tudo que você tem, dê aos pobres e você vai me seguir. E aí esse jovem ficou extremamente decepcionado. Era uma oportunidade que estava diante dele de transformação, mas ele fica entristecido. Mas não é essa tristeza segundo Deus. Então, quando às vezes você for chamado a atenção, quando você for repreendido, quando você fizer algo excelente, mas mesmo assim tiver algo para se corrigir, entenda, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de mudança, de amadurecimento. A gente não tem que ser aprovado o tempo todo. Há momentos que nós vamos ser reprovados para que a gente possa crescer. E é isso que estava acontecendo aqui na vida da igreja de Corinto, e é isso que Paulo estava tratando aqui na sua segunda carta. Olha, eu escrevi para vocês uma carta difícil de ler, mas era importante. Eu não me arrependo disso. No começo eu fiquei triste também, porque eu vi que vocês ficaram tristes. Mas depois eu me alegrei, porque eu vi que vocês, essa tristeza gerou arrependimento na vida de vocês. E nós precisamos de passar por isso, gente. Não tem jeito. Um pai que só fala tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, não é um pai que ama, é um pai que não quer ter o trabalho de corrigir. Tome cuidado com isso. Se você ouve uma pregação, sabe aquela pregação assim, você é lindo, você é maravilhoso, você é cheiroso, você acerta sempre, você não erra nunca, vem cá que eu vou sempre te abraçar, eu nunca vou te corrigir. Não é um pai que não corrige, não é um pai que ama, é um pai que não quer ter o trabalho de corrigir, porque corrigir filho dá trabalho. E ouvir uma palavra de repreensão, mesmo quando tudo parece tão perfeito, é importante para mostrar que nós não somos perfeitos. E aí eu separei um texto aqui também de Provérbios 27, 6, que diz o seguinte, leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Às vezes a gente quer só receber elogio, 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 mas é bajulação. Às vezes a gente tem que receber uma ferida de um amigo, porque ele quer o nosso crescimento, ele quer a nossa transformação. Então Paulo está dizendo aqui, olha, no fim, eu estou alegre, porque eu escrevi uma carta dura mesmo para vocês,
No começo eu fiquei até arrependido de ter escrito o que eu escrevi. Mas quando eu vi o resultado, eu fiquei alegre, porque eu vi que essa tristeza levou vocês ao arrependimento. Então, para a gente caminhando para o final aqui, existe uma tristeza boa, uma tristeza que tem um propósito, é a tristeza que leva ao arrependimento. Ao arrependimento. Nós temos que admitir que isso é bom, é legal de ler, de estudar, mas é difícil de viver na nossa vida. Mas existe uma tristeza boa. E Paulo fala aqui no versículo 10, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Existe uma tristeza boa, que é a tristeza que leva ao arrependimento. Preciso deixar claro aqui que Paulo não está defendendo uma teologia da depressão. Paulo não está dizendo que toda tristeza é boa, né? Paulo não está dizendo que você tem que viver sua dor de cotovelo. Se você está triste, tem que ficar mais triste ainda, né? Porque nós somos assim. Se nós estamos tristes, quanto mais triste a gente quer ficar. E aí você está triste, você entra para o quarto escuro, você põe uma música triste e você quer viver sua tristeza. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele não está formando uma teologia da depressão, mas ele está dizendo que existe uma tristeza importante que nos leva ao arrependimento, que nos leva à reflexão. Uma tristeza gerada não por um sentimento simplesmente, mas é uma tristeza gerada pelo Espírito Santo. Uma tristeza que o Espírito de Deus gera no nosso coração e que produz vida, que produz alegria, que produz conserto, que produz transformação no nosso coração. Quando nós pecamos, o Espírito de Deus está em nós, nós nos entristecemos. Quando nós pecamos, quando nós estamos em comunhão com Deus, não precisa de ninguém vir apontar o nosso pecado. Nós sabemos que erramos, porque o Espírito de Deus nos mostra. Nos leva a uma tristeza que nos mostra, eu pequei, eu errei, eu pequei contra Deus, eu me entristeço e agora eu preciso me arrepender. Quando pecamos, o Espírito de Deus nos leva ao arrependimento. A tristeza, segundo Deus, leva ao arrependimento. E é o Espírito Santo que nos leva para isso. E dessa tristeza também está lá nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, onde Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse choro aqui que Jesus está dizendo nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, não é um choro por algo ruim que aconteceu. Não que a gente não possa chorar por isso. Não é um choro porque está me faltando alguma coisa. Não é um choro porque algo deu errado. É um choro por causa do meu pecado. É um choro gerado porque eu olho para Deus, eu olho para a santidade de Deus, para a glória de Deus, para a graça de Deus, e eu olho para dentro de mim e eu me entristeço porque eu vejo a minha fragilidade, a minha imperfeição e o meu pecado. E esse choro é um choro de arrependimento. Por isso Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então existe uma tristeza boa, existe uma tristeza necessária. A gente não vive no 220 o tempo todo. A gente não vive eufórico o tempo todo. A gente não vive para cima, para o alto o tempo todo. Há momentos que nós nos entristecemos e essa tristeza que o Espírito Santo gera é para nos levar ao arrependimento diante do Pai. E o arrependimento nos faz mudar de ideia, né? Eu penso, eu não deveria ter feito isso. Não deveria. O arrependimento nos faz mudar também o nosso sentimento, as nossas emoções. Você está alegre, feliz, satisfeito com aquele momento e de repente o Espírito de Deus te toca e o seu sentimento muda, né? A sua mente muda, eu não deveria ter feito isso. O seu sentimento muda, eu não estou alegre mais com isso, eu estou triste. E sua conduta muda porque você diz, eu não faço mais isso, eu vou agora por outro caminho, eu vou me converter do meu mau caminho. É isso que o arrependimento faz. O arrependimento é uma mudança de mente que produz mudança em todo o resto. Não é só uma mudança intelectual. Não é isso que eu estou dizendo. E não é isso que a palavra metanoia traz. O arrependimento é uma mudança de mente
que muda todo o resto, que muda o meu sentimento, que mudam as minhas atitudes. Existe uma tristeza que leva ao arrependimento, e um arrependimento que leva à vida, que leva a uma nova maneira de pensar, de sentir e de agir. Esse é o arrependimento que gera vida no nosso coração. É um arrependimento que cura. Mas há uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. E eu quero terminar o nosso devocional nessa manhã falando sobre essa diferença. O arrependimento cura, mas o remorso adoece. O arrependimento traz uma libertação e o remorso traz um peso de opressão, um peso de culpa que não gera nada de bom. Você se sente oprimido, você se sente culpado, mas você não se sente liberto. Isso é remorso. Mas o arrependimento gera libertação e cura. O arrependimento leva à mudança. O arrependimento traz transformação, libertação. Agora o remorso paralisa. O remorso coloca um peso gigante sobre as costas, ao ponto de você não conseguir se levantar do lugar. O arrependimento gera uma convicção de que eu errei. Sabe? Aquela certeza que você tem, não precisa de ninguém falar nada. O arrependimento traz isso no coração. Eu estou errado. O Espírito de Deus gera isso em nós. Mas o remorso, ele gera um sentimento: por que eu fui descoberto? Por que, sabe, aquele negócio assim, eu estou mais triste pela consequência do meu erro do que pelo meu erro em si. Eu estou triste não porque eu errei, eu estou triste porque descobriram que eu errei. Entende? Eu estou triste porque me pegaram, não porque eu errei. É diferente. O arrependimento, eu me entristeço porque eu reconheço que eu errei. O remorso acontece porque eu não fui mais cauteloso e escondi o que eu fiz de errado. É diferente. O arrependimento, eu fico triste pelo erro. O remorso, eu simplesmente fico triste pela consequência. O arrependimento me leva à vida e o remorso me leva a pecados cada vez maiores. Isso é uma figura aqui muito fácil de identificarmos aqui, é a figura de Pedro e a figura de Judas. Pedro negou Jesus, mas ele vai para junto dos discípulos, ele está entristecido, ele está envergonhado, mas ele está perto ali de Jesus. O Judas, ele traiu Jesus, mas ele para no meio do processo. Ele não se arrepende, ele fica no remorso que leva ele para um pecado ainda pior e mais profundo, que foi tirar a sua própria vida. O arrependimento nos leva à vida e o remorso nos leva para pecados cada vez maiores. O remorso não deixa a gente ver a gravidade do pecado. O remorso muitas vezes nos leva a nos justificar. Lembra de Saul? Saul foi um rei que errou muito, Davi também errou muito. Davi talvez errou até mais do que Saul. A gente não vai ficar aqui comparando os erros, que erro é maior, que erro é menor. Não é essa a nossa intenção, não é isso que a gente deve fazer. Mas se a gente for olhar para a vida de Saul, para a vida de Davi, ambos erraram muito. A diferença é que Davi, quando ele caía em si, ele se arrependia. E a diferença de Saul é que ele justificava os seus erros. Samuel estava demorando demais para chegar, por isso que eu sacrifiquei. O povo estava me pressionando aqui, por isso que eu sacrifiquei. O Senhor falou para matar todos os animais, para matar tudo aqui dos inimigos, mas não, essa aqui eu peguei o melhor, não é para mim, é para sacrificar diante do Senhor, é para oferecer uma oferta. Vocês estão me entendendo? Quem se arrepende, ele diz: eu pequei contra Deus. Aquele que tem remorso, ele diz: não, mas foi porque eu fiz isso por causa daquilo. Há sempre uma desculpa. Então, esse é o devocional da nossa segunda-feira. Não é aquele devocional assim para te colocar no 220, mas é aquele devocional para a gente começar essa segunda-feira refletindo que a gente não tem que estar sempre bem.
Se você hoje não está tão bem, ok. Está tudo bem não estar tão bem. Porque todo sentimento, ele tem o seu lugar na nossa vida. E às vezes nós temos que ser levados a uma profunda reflexão de o que eu posso fazer diferente, o que eu posso melhorar, o que eu devo me arrepender, o que Deus quer operar na minha vida através desse sentimento que eu estou vivenciando. Então Paulo está escrevendo aos seus irmãos dizendo, olha, eu sei, eu escrevi uma carta dura demais para vocês, mas eu não me arrependo. No começo eu fiquei até arrependido por isso, mas depois Tito me trouxe notícias boas e eu vi que essa tristeza levou vocês para o arrependimento e é isso que Deus queria. Deus tem um propósito em tudo. Então eu fiquei feliz com o resultado dessa tristeza. Porque existe uma tristeza segundo Deus, que gera arrependimento, que gera vida. Existe uma tristeza segundo o mundo, que é uma tristeza que gera morte. Mas nós vamos para a tristeza segundo Deus, que gera vida no nosso coração, no nome de Jesus. Amém?